had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal, bom dia! Estamos gravando neste sábado, dia 11 de maio, horas antes do jogo 3 entre Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks, para falar de tudo que tá tudo aí no caos. Hoje teremos todas as séries empatadas em 2-1, obrigatoriamente não sabemos... Empatadas não, né? Todas as séries em 2-1, obrigatoriamente, não sabemos exatamente como, e esperamos que seja 2-1 para Celtics e OKC. Inclusive, quero deixar aqui já, Agatha Máximo, um recado para o Camilo Pinheiro Machado, que ele mesmo se acusou no Twitter. Ele falou... Acabou com a gente, né? Acabou. Aí ele veio aqui e disse, não, vai dar Celtics, vai dar OKC. E a gente é sempre meio cagada, né? Sempre com o pé atrás. Ele, não, vai dar. Não deu, né? Os dois perderam e ele mesmo já se acusou no Twitter dizendo, meu Deus, elas nunca mais vão me chamar pro NBA das Minas. Não, a gente vai chamar, mas da próxima vez você aposte o contrário, Camilo. Um beijo, inclusive, para ele. E pro irmão dele, que disse que sempre ouve a gente, que gosta muito de NBA, sempre ouve a gente, então um beijo. Mas o fato é que, né, Agatha, lá na quinta-feira, a gente não conseguiu gravar imediatamente na sexta, por isso vamos falar aí dos 4 jogos. Na sexta-feira tivemos vitória do Cleveland Cavaliers em Boston, e vitória do Dallas Mavericks em Oklahoma. O Celtics, aparentemente, tem alergia de ganhar jogo 2, né? Porque foi assim na primeira contra o Miami Heat. Eu espero que o resultado final seja também o que foi na primeira série, é assim que esperamos, mas tudo pode acontecer. Inclusive, Jason Tatum deu uma entrevista que muita gente polemizou. Eu achei boa, diga-se de passagem, que ele disse, todo mundo acha que o Celtics é um super time. É um time favorito, ok. Mas nós só temos 2 All-Stars. É isso? E aí ele ainda complementou. Todo mundo acha que o Celtics vai vencer todos os jogos por 25 pontos de diferença e a NBA não é isso. Achei bem lúcido, diga-se de passagem. Mas vamos falar desse jogo. 118-94 para o Cleveland Cavaliers. O Celtics ali faltava 5 minutos, mais ou menos, para o fim do jogo. Já estava ali com todos os reservas em quadra, porque realmente não ia adiantar deixar a galera, né, em quadra. Então, Joey Mazzulla tirou os titulares para descansar e também para não correr nenhum risco. Fato é que o Celtics aí chegou a estar perdendo por 29 pontos de diferença e só liderou no primeiro tempo. No primeiro quarto e no segundo quarto. No segundo tempo, o Cleveland liderou e foi-se embora até o final. Então chegou a abrir 29 pontos de vantagem e o Cavs. O Celtics, quando esteve na frente, esteve apenas por 9 pontos. Tivemos apenas 3 mudanças de liderança e em 5 momentos esse jogo esteve empatado. Rapidamente os números. Cleveland venceu em rebotes, 44-31, 24 assistências contra 22 do Celtics, 10 turnovers aí para o Cleveland, 7 para o Celtics. Aproveitamento de field goal, 55% para o Cleveland, 41% para o Celtics, 3 pontos, que foi aí que deu ruim. 46% para o Cavs, 23% para o Celtics. Linha do lance livre, 83% para o Celtics, 69% para o Cavs. 14-8 em pontos de contra-ataques para o Cavs, 11-5 em segundas chances para o Celtics e dentro do garrafão 60-44 para o Cavs. Donovan Mitchell terminou com 29 pontos, Tatum com 25, foram 10 rebotes para o Evan Mobley, que realmente jogou muito bem dentro do garrafão, 7 pontos para o 7 rebotes, aliás, para o Jason Tatum, 8 assistências para o Donovan Mitchell, 6 para o Tatum, e 2 blocos para o Evan Mobley, 1 para o Derrick White. Os números individuais, começando com o Boston Celtics, aí, que foi o perdedor deste jogo. 25 para o Tatum, né, pontos, 7 rebotes, 6 assistências, 19 pontos para o Jaylen Brown, 11 pontos para o Al Horford, 10 para o Derrick White e o Drew Holiday, apenas 4 pontos foram
aí os jogadores iniciais, né? Do banco, o banco contribuiu muito porque, né, obviamente começou a usar bastante a sua rotação, mas o Peyton Pritchard foi o destaque aí com 13 pontos. Tivemos ainda outros 12 pontos vindo do banco, ou seja, 25 pontos vindo do banco do Boston Celtics. Pelo lado do Cleveland, 29 de Donovan Mitchell, com 7 rebotes e 8 assistências, duplo-duplo do Evan Mobley, 21 pontos e 10 rebotes, Max Strus e Isaac Okoro, cada um com 12 pontos, e Darius Garland com 14 pontos. O banco, 21 pontos para Caris LeVert, e outros 9 pontos vindos do banco. Agatha, o Celtics cometeu exatamente, por isso que eu digo que é muito parecido com a primeira série, os mesmíssimos erros do jogo 2 contra o Miami Heat. Bola de 3 não estava caindo, como a gente pode perceber aí pelo aproveitamento de 23%, e o Celtics dá-lhe forçar a bola de 3, Aí depois, no final, bate aquele desespero, aquelas isolations e nada funcionou. Pelo lado do Cleveland, a bola de 3 caindo muito bem, 47% aí nas bolas de 3 para o Cavs. E aí o Celtics, sem conseguir defender o perímetro, terminou com 13 bolas aí de 3 pontos. O Cavs não conseguia defender o perímetro e automaticamente o time foi ganhando confiança. Além disso, destaque para o Evan Mobley, que no primeiro jogo não conseguiu fazer o seu trabalho dentro do garrafão. Dessa vez, no segundo jogo, conseguiu, e muito bem. Ele que teve aí 60%, né, de aproveitamento nos arremessos de quadra e dominou aí, né, o garrafão. Foram 10 rebotes para ele, e a gente vê nos pontos dentro do garrafão do Cleveland, que foram 60 contra 44 dos Celtics. Mesmos erros do primeiro jogo, do jogo 2 contra o Miami Heat, o Celtics repetiu nesse segundo jogo. Quando a coisa não tá andando, quando a bola de 3 do adversário tá caindo e a do Celtics não está caindo, a coletividade vai sendo cada vez mais deixada de lado, que é uma força absurda do Celtics, né? Esse time coletivo, a gente já falou aqui, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E aí a coisa desandou e temos 1-1 nessa série. Pelo lado do Cavs, a dependência de Donovan Mitchell foi muito menor, né, nesse jogo, porque geralmente o Donovan Mitchell faz 40 pontos e o time perde. Dessa vez a distribuição foi muito melhor, né, tanto é que ele ficou com 29, 21 para o Mobley, a galera, todo mundo contribuindo com mais de 10 pontos dos iniciais, e aí a gente tem esse 1-1 nessa série, jogo que acontece neste sábado, jogo 3 agora, né, a série vai para Cleveland, 9h30 da noite. Agatha, qual para você foi o ponto-chave aí para essa derrota de um lado, vitória de outro? Donovan Mitchell. Não só o que ele faz dentro de quadra, mas a forma como ele lidera esse time, eu acho que energiza, né? Todos esses jogadores. O Cavs entrou com uma outra postura e com a necessidade de fazer algo diferente do primeiro jogo. Buscar soluções. Eu acho que a grande solução para esse Cavs foi ser mais imponente dentro do garrafão. É óbvio que ainda falta um Jarrett Allen ali, talvez com ele as coisas ficassem ainda mais imponentes, mas eles precisam se utilizar, especialmente da lesão do Porzingis, para crescer ali dentro, né? E se utilizar do Evan Mobley, tanto na defesa quanto no ataque, aproveitar de fato essa altura que o Boston Celtics perdeu, que o Cavs de certa forma perdeu também, mas ainda possui, né? O Evan Mobley pegou 10 rebotes ontem, mas Donovan Mitchell pegou 7, Darius Garland pegou 7, Max Strus pegou 7, Caris LeVert pegou 7, todo mundo muito empenhado, de fato, em buscar essa bola. O único jogador do Boston que teve acima de 7 rebotes ou mais foi o Jason Tatum. O segundo colocado é 4, com Derek White e Jaylen Brown. Então, assim, existiu uma força-tarefa aí do time como um todo de pegar rebotes. E isso refletiu, obviamente, na pontuação final, nessa disputa, né? O Cavs pegou 12 rebotes aí a mais do que o Boston. E, obviamente, né, Drica, você já mencionou a bola de 3. A bola de 3 fez muita diferença nessa partida, como fez a do Oklahoma, a gente vai falar já já, né?
Uma bola de 3 de 46% pro Cavs contra 22% do Boston Celtics. E beleza, às vezes a bola de 3 não tá caindo, e aí você vai pro garrafão. Só que se você vai pro garrafão e você não consegue pegar os rebotes, fica ainda mais difícil, né? Então o Cavs fez tudo certo, do perímetro e lá debaixo da cesta, para conseguir essa vitória. Esse é o caminho, inclusive, pro Cavs continuar, né? Batendo de frente com esse Boston Celtics. Porque, de fato, é difícil encontrar soluções sem o Porzingis. Tem o Al Horford e tudo mais, mas ainda assim, é um jogador que tem jogado 28, no máximo 30 minutos. Por exemplo, o Strus jogou 40, Donovan Mitchell jogou 39. É um time que tem uma rotação pesada de jogadores pegando mais rebotes, né? O Al Horford, pra vocês terem uma noção, pegou 2 rebotes nesse último jogo. Então, esse é o caminho. É óbvio que o Boston Celtics, Joe Mazzulla, enfim, todo mundo vem com uma resposta para isso no próximo jogo, que é hoje, inclusive. Vem com uma resposta de mais agressividade no garrafão, nessa busca pelas bolas de segunda chance e também pelos rebotes, né? Acho que isso é muito importante. Rebotes, no caso, defensivos, que eu quero dizer. E também falar de todo esse elenco, né, titular do Cavs, que entregou. Até o Isaac Okoro, que jogou menos, né? Ele ficou com 83% nos arremessos, 12 pontinhos aí. Não jogou muito, mas conseguiu fazer valer todos os minutos que estava dentro de quadra. Eu acho que isso é importante nos playoffs, né? Poder maximizar seu tempo ali dentro. Max Strus não arremessou bem para 3, mas ainda assim... Eita, meu alarme. Mas ainda assim conseguiu entregar um bom jogo, 12 pontos, 6 rebotes aí, e ajudando bastante no perímetro, defensivamente falando. E Donovan Mitchell, né, Drica? A gente sabe que dá pra contar nos dedos, assim, aqueles armadores que a gente sabe que se entrarem no modo playoff, não tem como parar. E Donovan Mitchell é esse cara, né? 29 pontos, 8 assistências, 7 rebotes. Inclusive, a média dele nesses playoffs, salvei aqui, nos últimos 4 jogos, né? 37,8 pontos por jogo, 6,5 rebotes, 5,5 assistências, 51% de field goal e 40% da bola de 3. É muito difícil parar esse cara. E é muito difícil parar um time que vem liderado por ele nesse embalo, né? Eu vou repetir. Eu sinto falta de energia do Boston Celtics. A energia que o Marcus Smart trazia é uma energia que é clássica do Boston Celtics, né? Você olha os grandes times, eram times formados por líderes que gostavam do trash talk, mas não necessariamente o trash talk do Garnett, né? Mas você pega o Larry Bird provocava o tempo inteiro seus adversários e inflamava a torcida e buscava trazer a torcida junto. Esse time do Boston Celtics não tem isso. E para mim é o ingrediente essencial, não de todos os times da NBA, mas do Boston Celtics. A gente tá falando do time que foi durante muito tempo o maior vencedor da história da NBA. Um time de classe operária, né? A cidade de Boston, uma cidade industrial que existia através dessa energia. E eu assisti o jogo e às vezes o Tatum fazia uma puta de uma cesta, uma coisa incrível, e aí ele, enfim, voltava andando. Sofreu uma falta e ia pra linha do lance livre de cabeça baixada. Inflama a torcida, chama a galera junto, sabe? Por muitas vezes jogar em casa é o grande diferencial, porque a torcida tá junto. E a torcida de Boston é muito apaixonada, mas não tem nada nesse time que tenha provocado essa paixão, Drake. Eu não sei se você concorda comigo, mas é algo que, pra mim, é um ingrediente faltando, sabe? Não, falta. Quando o Marcus Smart saiu, meu Deus, ainda me causa dor. É o que a gente falou, o coração e a alma do Celtics foi embora junto, assim. E eu, assim, não acho que a gente precise que uma pessoa seja o que ela não é, né? O Tatum não é esse cara do trash talk, não vai ser. Em alguns momentos ele vai ali, enfim, comemora mais, chama a torcida. Em outros momentos ele não vai fazer isso.
O Brown também, em alguns momentos, mas assim, são lapsos, eles não são assim. E uma vez ele falou sobre isso, né? Sobre questionarem ele sobre essa liderança. E ele falou, cara, a liderança, ela independe de ser essa pessoa que vai gritar, de ser sei lá, alguém, Patrick Beverley, sabe? As lideranças, elas são variadas. As pessoas, elas exercem a liderança de formas diferentes, né? Fazendo um paralelo ao futebol, por exemplo, o Messi é um puta líder pra Argentina, mas não é um cara que você vai ver bravejando por aí. Mas todo mundo que joga com ele na Argentina fala que ele é um puta líder. Então, assim, lideranças são, né? Cada um tem a sua liderança, mas eu concordo com você que existem momentos que é preciso que isso aconteça. Ainda que não seja um super momento, mas uma bola importante que corta, né, uma diferença, que você pode chamar a torcida e que você coloca o seu time com confiança também. É importante. Não acho que isso vai isentar o Celtics de vencer o título. Não acho que seja o caso. Mas acho que seria uma arma a mais se ela existisse. Não sei se, enfim, cada um tem a sua opinião. Eu entendo, né, que você vai defender o homem, mas falta energia. Não é nem defender, não é de verdade, assim, não é defender, mas eu não acho que todas as pessoas vão ser assim. E eu acho que ele exerce uma liderança, assim, eu vejo uma maturidade muito com a maior. liderança eu concordo com você, mas não é nem a questão da liderança. Exato. É a energia necessária pra... Enfim, sei lá. Algo que eu novamente eu tenho. Eu entendo o que você está dizendo, de verdade. E eu estou concordando. Acho que em alguns momentos eu falta acho isso que o jogador que Smart. O jogador que mais tem isso hoje no Boston Celtics, pra mim, é o Derrick White. E o Derrick White teve um jogo ruim, né? Inclusive, eu acho que esse é um grande fator pra derrota do Boston. A gente tem visto... isso não acontece sempre, eu não tô generalizando, mas em muitos momentos o Jaylen Brown e o Jason Tatum oscilam, né? No que eu quero dizer com isso às vezes um joga muito bem, o outro joga mais ou menos. Ontem, por exemplo, o Jason Tatum fez 25, o Jaylen Brown jogou... Ontem não, né? Quinta. O Jaylen Brown fez 19. Não jogaram mal, mas também nada de outro planeta. Mas em muitos momentos acontece um jogo de um faz 30, o outro faz 15. E eu acho que a grande constante que permite que os dois oscilem dessa forma é o Derrick White. O Derrick White tá sempre lá colocando uns 20 pontinhos. Os 25 na partida anterior jogou muito bem, diga-se de passagem. Mas nessa última não conseguiu, né? 27% de field goal, 12% da bola de 3, que foi o grande trunfo dele na última partida. E, inclusive, o segundo pior plus-minus desse time. Sim. Então, assim, às vezes a grande chave desse Boston Celtics, o motor, né, faz tudo girar, é o próprio Derrick White. Tanto pela sua energia, quanto pela contribuição dele, que permite que o Jaylen Brown e o Jason Tatum flutuem entre diversas posições e diversas formas de ajuda dentro do jogo, né? Então, assim, eu diria que a chave, além de tudo, para esse Boston Celtics vencer, é manter o Derrick White bem, encontrar respostas para as dificuldades que ele teve nesse último jogo e conseguir potencializar o jogo dele. E só para complementar, para a gente fechar o Celtics, porque preciso trabalhar daqui a pouco. Essa coisa que você fala, né, sobre Jason Tatum e Jaylen Brown flutuar, eu acho que também é uma questão que a gente precisa, algumas pessoas, eu acho, precisam parar e avaliar, né? Porque o Tatum, quando faz um jogo de 20 pontos, a galera cai de pau em cima, né? Nossa, fez só 20 pontos. Mas, assim, esse Boston Celtics é forte e teve a temporada que teve, porque, de fato, é um time em que a pontuação ela é distribuída, né? O Tatum, e faz muito parte dessa maturidade que eu tô falando que ele conquistou aí ao longo desses anos na NBA, e com algumas pancadas que levou, de ano passado, né, a temporada passada, ele entender o momento do jogo e entender que ele joga para o time, não para ele. Então, o Tatum ficar com 20, 25 pontos não é ruim. É ruim se o time perder. É melhor que ele fique com 25 pontos e o Derrick White brilhe, o Jaylen Brown brilhe, Porzingis, e o time vença, do que ele terminar o jogo com 50 pontos e o time perder. E eu acho que muita gente cai muito de pau em cima do Tatum quando outros jogadores também fazem isso. A vitória do Cleveland, por exemplo, para deixar essa série empatada, a gente teve um Donovan Mitchell com 29 pontos, o Tatum com 25. E aí, o Donovan Mitchell vai ser questionado? Não vai, porque ele fez cestas importantes, ele jogou para o time todo contribuiu e o time venceu.
Então, eu acho que é importante a gente analisar o jogo. E muitas pessoas que criticam o Tatum nesses momentos em que a pontuação é mais distribuída, elas não assistem o jogo. Elas olham as estatísticas e pensam, caralho, o franchise player fez só 25 pontos? Tá, mas e aí, o time venceu, perdeu? Como é que foi o jogo? Eu acho que isso também precisa ser avaliado e a gente precisa parar de criticar com base em estatísticas sem assistir o jogo e entender como que a dinâmica do jogo aconteceu para a vitória ou para a derrota. E isso vale para o Tatum, porque a gente está falando do Celtics, mas vale para outros jogadores também. A galera precisa começar a ver o jogo antes de criticar, né? Mas enfim, vamos para o jogo do seu time, porque também tivemos aí uma série empatada entre Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder, 119-110, jogo também na quinta-feira. Tivemos aí, né, mais um resultado zicado por Camilo Pinheiro Machado, mas vamos aos números. Dallas praticamente liderou de ponta a ponta esse jogo. Teve um momento ali que a gente teve o OKC liderando, tanto é que tivemos apenas 2 trocas de lideranças e em 4 momentos o jogo empatado, o resto o Dallas dominou. 14 pontos chegou a abrir aí a maior diferença, né, para o Dallas e 3 para o OKC, e a maior foi de 10 pontos. Vamos aos números. Rebotes, 44-41 para o Dallas, assistências 30-25, tivemos 10 turnovers para cada lado, 6 blocos para cada lado. Aproveitamento de field goal também parecido, 46.7 a 47.2, 3 pontos. Mais uma vez, o perímetro fazendo a diferença. 49% de aproveitamento para Dallas, 33% para o OKC. E na linha do lance livre, 94% para um lado, 70% para o outro. Pontos de contra-ataque, 16-13 para o OKC. De segunda chance, 14-8 para o Dallas. E o garrafão, 54-44 para o OKC. Os líderes dessa partida foram o SGA com 33 pontos e PJ Washington com 29. PJ Washington com 11 rebotes, SGA com 12. 11 assistências para Kyrie Irving, 8 para SGA, que dominou todas as estatísticas, aliás, pelo lado do OKC. E 2 blocos para cada lado, 2 para o Kyrie, 2 para o SGA. Os números individuais, tivemos o duplo-duplo, né, então, do SGA com 33 pontos e 12 rebotes para ele, além de 8 assistências. O Jalen Williams, 20 pontos, 11 pontos para o Chet Holmgren, e foram os que pontuaram para mais de 10 pontos. Lu Dort com 8 e Josh Giddey com 8. O banco contribuiu com, aí vamos para o problema, né, 17, 24, 30 pontos do banco do OKC. Pelo lado do Mavs, tivemos aí duplo-duplo de Luka Doncic, 29 pontos, 10 rebotes, 7 assistências para ele. 29 pontos para o PJ Washington, também com duplo-duplo com 11 rebotes. Kyrie Irving terminou com 9 pontos, 3 rebotes, 11 assistências. E o Jones Jr. com 9 pontos foram aí os iniciais desse Dallas Mavericks, que aí o banco veio para jogo nesse jogo, né? Foram 28, 31 pontos do banco do Dallas Mavericks, que foram aí distribuídos com 3 jogadores, o Tim Hardaway Jr., o Green e o Lively II, só com 2 pontos. Agatha Máximo, mais uma vez aí, né, a bola do perímetro fazendo a diferença, um aproveitamento bem discrepante aí de um time para outro, e o Dallas conseguindo se desfazer um pouco da defesa que o OKC fez, principalmente em cima do Doncic, né? Você falou muito bem no outro episódio sobre esse jogo, que o plano de jogo era simples, era evitar o arremesso do Doncic e do Kyrie. O resto, deixa jogar, que dá pra levar. Não funcionou muito nesse segundo jogo, né? O Doncic conseguiu jogar mais, teve a ajuda que ele tanto pediu no jogo 1, e aí temos aí essa série empatada. Para você, quais foram as principais chaves aí desse resultado? E como você acha que serão os ajustes para o jogo de daqui a pouco? Porque este jogo 3 agora indo, né, para Dallas, acontece às 4:30 da tarde. Graças a Deus. Um jogo cedo, né?
Mas a gente assistiu o melhor jogo da carreira do PJ Washington, né? Basicamente, em playoffs, eu acho que não há discussão. Começar por aí. E o Dallas apostou muito na bola tripla. Especialmente a bola tripla do Luka caiu também. Eu tinha mencionado que mais de 50% dos pontos do Dallas vem de Kyrie e Luka Doncic, né? Via de regra, obviamente. E a gente teve uma noite ruim do Kyrie, o que de certa forma foi bom. Mas uma noite em que a gente não conseguiu parar o Luka. E eu gritava já na TV, mas tudo bem. Muitas trocas sendo feitas para que o Luka nunca ficasse com o Dort, né? De defensor primário. E essas trocas envolviam o Luka cair com qualquer outro jogador que não seja o Dort. Ou o Cason Wallace também, que está fazendo um excelente trabalho defensivo. E isso gerou aí muitas e muitas cestas, né? O Luka estava nos últimos 2 jogos com 2 cestas de 3 e as 2 primeiras cestas do jogo desse daí, foram de 3. Então ele igualou o recorde que ele tinha anteriormente de bolas de 3. E PJ Washington drica 63% da linha de 3. É uma coisa bem absurda, né? A gente teve aí quase 50% no total desse time que usou e abusou do perímetro. Enquanto a gente sofreu bastante com isso. Foi um jogo que por diversas vezes parecia perdido, e aí o Oklahoma ia lá, diminuía. Parecia perdido, o Oklahoma ia lá, diminuía. Parecia perdido no terceiro quarto, o Oklahoma foi lá, ficou 3 pontos na frente. E aí deixou escapar novamente. A galera quis colocar a culpa no Josh Giddey, que terminou com o pior plus-minus desse time, é certo, teve um turnover e não conseguiu contribuir nada, mas o Josh Giddey teve 10 minutos, né? Eu acho que você resumir uma partida inteira a um cara que teve 10 minutos de jogo é complicado. É complicado porque o Shai jogou bem, 33 pontos, 12 rebotes, 8 assistências, mas Jalen Williams poderia ter jogado um pouco melhor, especialmente no último quarto, e principalmente Chet Holmgren, 16% da bola tripla, 33% de field goal. O garrafão fechou muito bem no Chet, Derek Lively e especialmente Daniel Gafford. O próprio Kyrie Irving teve 2 blocos nessa partida, mas muita gente bloqueou bolas. Então, infelizmente, terei que dizer que Jason Kidd faz ajustes, né? Quem diria? Quem poderia imaginar que ele é capaz de fazer alguma coisa de útil? Mas assim, de tudo que eu tenho pra falar do Oklahoma, eventualmente a gente ia perder. Era um dos times que tava invicto, né? Agora não tem mais nenhum time invicto nesses playoffs. Graças a Deus, porque eu acho que não reflete muita coisa, especialmente na segunda fase. Não me deixa desesperada, é óbvio que preocupa um pouquinho, mas não me deixa desesperada. E nos dá também uma perspectiva do que precisa ser melhorado, né? Agora é a hora de entender esses ajustes, entender especialmente aonde que a gente precisa apertar ali a engrenagem, né? E arrumar especialmente essas trocas defensivas do Doncic. Por mais que venha um corta-luz, por mais que venha uma série de situações em que a gente seja obrigado a fazer uma troca, a gente tenta ter as respostas para isso com o Dort continuando nele. Eu acho que a chave para essa série, de fato, é diminuir o potencial ofensivo do Luka Doncic. Se o PJ Washington tivesse feito esses 29 aí e o Luka tivesse conseguido fazer só o que ele fez no jogo passado, talvez a gente teria vencido, sabe? Então, eu acho que o plano de conter o Luka Doncic precisa continuar. Não adianta a gente querer conter o time inteiro ali e esquecer dele porque ele faz a diferença. Então, é basicamente isso. Não estou desesperada e continuo muito confiante, diga-se de passagem. Vou repetir o que o Teiro falou, né? Não dá pra achar que a galera vai ganhar todos os jogos. A gente tá falando de 2 times que estão em semifinais de conferência, né? Então, não dá pra achar que o OKC ia atropelar o Mavs, porque o Mavs não chegou até aqui à toa, e o Cavs a mesma coisa. Então, 1 a 1 é fazer ajustes. É a partir daí que a gente precisa trabalhar, e como a gente sempre falou aqui, playoffs são ajustes.
não vai ter um atropelo de um lado ou de outro, os times vão oscilar, vai ter problema com lesão, infelizmente, vai ter um dia que o cara que tá voando não vai estar bem, acontece com todos os jogadores, enfim, se acontece com o Nikola Jokic, que é aí o 3 vezes MVP, que dirá pro resto, né? Mas temos 2 séries vivas e hoje, 4h30 então, só para relembrar, hoje, sábado, dia 11 de maio, véspera de Dia das Mães, 4h30 da tarde, OKC e Mavericks, e às 9h30 da noite, então, terceiro jogo de Celtics e Cavs, as séries indo para Ohio e também para Dallas. Mas ontem à noite nós tivemos aí 2 resultados para manter as séries vivas, porque ontem nós poderíamos ter aí 3-0 nos 2 jogos, um do leste e um do oeste, porém, contudo, entretanto, não tivemos. Tivemos o Indiana Pacers vencendo o New York Knicks e o atual campeão Denver Nuggets vencendo o Minnesota Timberwolves. Vamos começar pelos números do jogo que foi mais cedo, né, do jogo entre o Knicks e o Pacers. Agora essa série já começou do outro lado, né, já em Indiana neste caso, 111-106. Um jogo que a gente teve pela maior parte do tempo a liderança do Pacers, mas nenhuma liderança assombrosa. O jogo, essa série, todo momento muito equilibrada, né? Alguns jogos mais, outros jogos menos, mas muito parelho, assim, em que os dois times podem vencer a qualquer momento. Maior liderança do Pacers, 12 pontos, do Knicks, 9 pontos. Tivemos 9 trocas de liderança, a maior run foi de 11 pontos. E em 7 momentos nós tivemos o jogo empatado. Rebotes, 42-41 para o Pacers, 22 assistências a 19, 6 steals para cada lado, 6 blocos para cada lado, 13 turnovers do Knicks, 10 do Pacers. Nós tivemos aproveitamento de field goal, 47,5% para o Knicks, 47% para o Pacers, 3 pontos, curiosamente, ao contrário dos 2 jogos que a gente falou até agora, 3 pontos, aproveitamento maior do time que perdeu, 52 pontos para o Knicks, 37,5% para o Pacers. Linha de lance livre, 73% do Knicks, 83% do Pacers. Pontos de contra-ataque, 20-15 para o Knicks, de segunda chance, 16-8 para a Indiana, e no garrafão, 56-40 para a Indiana. Os líderes desta partida, empatados, inclusive, diga-se de passagem, aí os cestinhas, Donte DiVincenzo com 35 pontos, assim como Tyrese Haliburton. Josh Hart, 18 rebotes, 10 para Miles Turner, 7 assistências para Tyrese Haliburton, 6 para Jalen Brunson e 3 blocos para cada lado, 3 do Precious Achiuwa, 3 do Miles Turner. Vamos aos números individuais, começando pelo New York Knicks, né? Então, os 35 pontos do DiVincenzo, Jalen Brunson com 26 pontos, duplo-duplo para Josh Hart, 10 pontos, 18 rebotes, e o Precious Achiuwa ficou com 5 pontos e o Hartenstein com 6, mas teve 8 rebotes e 5 assistências para ele. O banco de reservas contribuiu com 24 pontos, aquela rotação curta do Tibbs que a gente já conhece, apenas 3 jogadores aí vindo do banco. Pelo lado do Indiana, duplo-duplo para o Miles Turner, 21 pontos e 10 rebotes, os 26 pontos de Pascal Siakam, 10 do Aaron Nesmith, 5 do Nembhard, e o Tyrese Haliburton, que foi o cestinha, 35 pontos, 4 rebotes, 7 assistências, 2 steals e 1 bloco para ele. O banco de reservas do Indiana, um pouco maior, né? Foram 4 utilizados aí pelo banco de reservas. Nós tivemos 14 pontos contribuindo aí o banco de reservas. Agatha, mais um jogo equilibrado, mais um jogo ali com bolas cruciais no final. Para você, quais foram aí as chaves para que o Pacers pudesse roubar esse jogo, né, deixar essa série viva, vencer o seu primeiro jogo em casa? Eu lembro que você falou que não duvidava em nenhum momento que o Pacers vencesse os 2 jogos em Indiana para empatar essa série. De novo, aquilo que a gente já falou, o New York Knicks é um time tecnicamente inferior ao Pacers durante a temporada e pelo que a gente, né, acompanha. No entanto, é um time que briga por absolutamente todas as bolas, e ontem também foi assim, porque o jogo foi ali pau a pau decidido nos segundos finais.
quais foram as principais chaves para essa vitória do Pacers que precisam ser mantidas para o jogo 4 para que essa série fique empatada? Drica, esses 2 primeiros jogos aí foram absurdos, né? Os times combinados estavam tendo 128 pontos a cada 100 posses. Isso é, para uma série de playoffs, a melhor eficiência da história, né? E o jogo estava muito assim até o terceiro quarto. No quarto quarto, os dois desesperaram, né? Quando tava acabando 10 minutos, faltando 10 minutos para acabar o jogo, o Knicks estava 98-89. E aí, a partir disso, até uns 7 minutinhos, o Knicks só marcou 8 pontos das 18 posses que eles tinham até o final do jogo, né? E aí tá um pouco do segredo final. E aí o Pacers consegue empatar, né? 99-99, faltando uns 6 minutinhos no cronômetro. E aí, o que o Pacers faz? Marca só 5 pontos nas últimas 10 posses também. Então, os dois times completamente nervosos e errando no final. Jalen Brunson jogando bem, tentando encontrar respostas nesse final, mas ele chutou 5 de 13 dentro do garrafão. Uma clara diferença do último jogo, ainda sentindo um pouco da panturrilha, né? E ele machucou a panturrilha, vamos ver como ele vem para o próximo jogo. Quem estava muito bem era o Donte DiVincenzo, marcou 35 pontos, mas no último quarto ele fez 1 de 5 da bola de 3. Também fez uma baita diferença, porque vinha fazendo um grande jogo, acertando tudo e mais um pouco de tudo que ele estava fazendo. 7 de 11, né? 63% ele terminou o jogo, mas no último quarto não conseguiu converter essas bolas que estavam sendo o respiro do Knicks. E aí, passa também um pouco por essa questão da falta de tamanho que o Knicks está tendo também, né? O Knicks começou jogando sem, obviamente, o Anunoby, mas colocou o Precious Achiuwa para começar junto com o Hartenstein. E ao longo do jogo, eles tiveram que mudar um pouco, porque o Indiana chegou com um plano de atacar demais o Hartenstein, né? Se você olha para as trocas, para as screens e especialmente para as isolations depois dessas trocas, a maioria delas era em cima do Hartenstein, especialmente do Tyrese Haliburton, pela velocidade com que ele conseguia passar o pivô e tudo mais. Então, o Knicks se viu um pouco obrigado a diminuir de altura para conseguir bater de frente com esse Pacers e fazer essa defesa, especialmente a defesa de perímetro, que no último quarto se aliou ao nervosismo dos dois times, né? E aí eles conseguiram, de certa forma, segurar o placar, apesar de terem estado na frente. E foi um jogo que foi decidido, de fato, nos segundos finais, né? O Knicks não tinha conseguido pegar muitos rebotes até então. Ontem também aconteceu isso, mas ontem o Indiana conseguiu pegar mais da metade dos rebotes do jogo. O que, para esse time, especialmente com o outro lado defasado, é muito importante, né? Ter esses pontos de segunda chance e os rebotes defensivos. E é basicamente isso, assim, um jogo decidido nos detalhes e decidido no último quarto mesmo. O Knicks tinha muito controle sobre a partida até então, um controle que vinha especialmente da ofensividade, das bolas de 3, né? E apesar do Pacers ter ficado boa parte do jogo na frente, o Knicks começa o quarto à frente, né? O Knicks começa liderando com quase 10 pontos, 9 pontos de vantagem até ali o meio praticamente. E aí o Indiana tem um pouco mais de paciência, eu acho que essa foi a chave para conseguir fechar a partida. A bola de 3 pro Knicks não fez diferença nessa série, né, Drica? A gente falou Palhaçada, né? falou do Oklahoma,
E o Knicks chutou 51% da bola de 3, mais do que os times que a gente mencionou anteriormente. E mesmo assim não foi suficiente, justamente porque no final rolou um apagão generalizado de todo mundo. E o último quarto foi determinante para o Pacers conseguir só passar, né? A vantagem não foi muito grande, não. Chegou aos 5 pontos, porque, enfim, tem aquele final, aquela coisa de lance livre, blá, 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 todo mundo já conhece. Mas esse apagão, essa pane no sistema foi o que possibilitou, de fato, o Indiana passar. O garrafão, principalmente, o Knicks vai continuar sofrendo sem o Giannunobi, sem Mitchell Robinson no garrafão. 56 pontos do Pacers. Encontrar respostas para isso pode ser uma oportunidade de virar a mesa novamente. Mas o que importa, Drick, eu acho que para quem gosta de basquete, para quem gosta de playoff, é que todas as séries invariavelmente estarão 2-1 ao final deste dia, né? Todas. Eu acho que é o melhor cenário possível para quem quer ver mais jogos. Não pra gente, pessoalmente, mas também acho que o entretenimento precisa continuar, né? Precisa seguir. Então, a gente tá vendo jogos muito parelhos, apesar de times como o Boston Celtics muito favoritos, como o Denver Nuggets, que tava tomando um 2-0 e conseguiu se recuperar. Todo mundo muito parelho, todo mundo com bons treinadores a nível de ajustes, bons jogadores a níveis de respostas para esses ajustes feitos, e um grande playoff acontecendo, né, Dri? Olha, eu gosto de equilíbrio na série dos outros, né? Na do meu time eu prefiro que não, mas infelizmente nós temos aí esse 1-1 e teremos, como diz a Agatha, 2-1 para algum lado ao final do dia de hoje. E depois nós tivemos, como a Agatha já deu o gancho, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets. A série que estava aí 2-0 contra o atual campeão e que foi agora, né, para Minnesota. O Minnesota conseguiu 2-0 fora de casa, mas aí o Denver falou, pá, peraí, eu sou o favorito, como assim, que palhaçada é essa? Tivemos ontem apenas 4 mudanças de liderança, e o Timberwolves, quando liderou por apenas uma cesta, 2 pontos, e é isso. Em contrapartida, o Denver Nuggets chegou a liderar por 34 pontos, no placar final 117-90. E essa pequena liderança do Timberwolves aconteceu no começo do primeiro quarto, depois nunca mais se viu na frente. Vamos aos números deste confronto. 40 rebotes para o Denver Nuggets, 32 para o Timberwolves, 26-23 em assistências também para o Nuggets, 9-5 em steals, 4-3 em blocks, 14 turnovers para o Timberwolves, 10 para Denver. Aproveitamento de arremesso de quadra, 54% para Denver, 44% para o Timberwolves, 3 pontos aqui, ó, novamente. Só o Knicks, né, que não adiantou de nada fazer 50% da linha dos 3 pontos. Aqui, 48% para Denver, 30% para o Minnesota, na linha de lance livre, 85-72%. Pontos de contra-ataque, 13-8 para Minnesota, segundas chances, 13-8 para Denver, e no garrafão, 38-34. Os líderes desta partida de ontem, tivemos o Nikola Jokic com 24 pontos e Anthony Edwards com 19, 14 rebotes para Nikola Jokic, 6 para Mike Conley, 9 assistências para o Jokic, 6 para o Mike Conley, e blocks, 3 para o Jokic, 2 para o Jaden McDaniels. Vamos aos números individuais, começando por Minnesota. 19 pontos, então, para o Anthony Edwards, além de 6 rebotes e 5 assistências. 14 pontos para o Karl-Anthony Towns, 5 rebotes e 3 assistências. 10 pontos, tanto para Mike Conley como para Jaden McDaniels. E o Rudy Gobert terminou com apenas 6 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. O banco muito utilizado, diga-se de passagem, a gente teve aí, deixa eu fazer a conta aqui, 2, 4, 6, 8 jogadores vindo do banco aí de Minnesota. 10, 16, 19, 27, 31 pontos do banco de reservas de Minnesota. Pelo lado de Denver, nós tivemos aí 24 pontos, 14 rebotes e 9 assistências, além de 3 steals e 3 blocks para Nikola Jokic.
24 pontos também para Jamal Murray, que teve 4 rebotes, 5 assistências e 3 steals. 21 pontos para Michael Porter Jr. e 4 rebotes também para ele. 13 pontos de Aaron Gordon, 12 pontos de KCP. O banco de reservas, que também foi bastante utilizado, aí a gente teve também 8 jogadores entrando em quadra, contribuiu com 23 pontos. Agatha Máximo, a gente percebe aí, né, os titulares aqui de Denver com uma distribuição muito boa de pontuação. Nikola Jokic fazendo o que a gente já está acostumado, ficou uma assistência aí do triplo-duplo. Mas um jogo mais coletivo, né, desse Denver nesse jogo 3 aí, para deixar tudo empatado. E pelo lado do Timberwolves, obviamente que o Anthony Edwards não teve o impacto que teve nos 2 primeiros jogos, o Rudy Gobert também não veio, né, para o jogo da vida dele, vamos dizer assim, e Denver estava meio que com as costas contra a parede. Ainda não era o jogo da eliminação, mas era um 2-0 contra o time que é o atual campeão, o time do MVP, blá, blá, blá. E aí falou, opa, parou com a palhaçada, vamos jogar aqui o que a gente jogou durante a temporada. Foi aberto, aparentemente, aquele playbook, né, Agatha? Abriram, Drica. Abriram o playbook. Finalmente, né? Conseguimos ter um pedaço do Denver Nuggets aí que a gente espera, de fato, né? Que a gente não viu contra o Lakers, sinceramente. E que a gente pôde ver primeira vez nesse jogo. É a hora que você senta e fala, ah, tá. São eles. Não é 5 caras disfarçados de jogadores do Denver Nuggets, sabe? Algumas coisinhas para dizer. Primeiro, obviamente, que Denver Nuggets abriu o playbook, né? Segundo, o Jamal Murray precisava jogar bem esse jogo. Era um jogador que, enfim, fez os game winners nas outras partidas, mas até nas partidas de game winner ele não estava jogando tão bem, né? E ele falava, mas o pessoal continuou me encorajando a arremessar e, graças a Deus, no final deu certo, né? Mas nessa partida ele precisava vir melhor. E veio, 52% de field goal, 24 pontos, contribuindo especialmente na primeira metade, né? Ele fez a maior parte dos seus pontos antes do intervalo. 18 dos 24 ele fez antes do intervalo. E conseguiu dar esse volume para o Nuggets que já aconteceu desde o início, né? O Nuggets não venceu no final. O Nuggets já começou vencendo. Acho que a partir do final do primeiro quarto, essa diferença ela só foi aumentando. Chegou, inclusive, a 34 pontos. Mas, especialmente por conta desse início muito agressivo do Jamal Murray. Outra coisa. O Nuggets conseguiu parar um pouco o perímetro, obviamente, do Timberwolves, que tinha sido muito bom nos outros 2 jogos e que esse não foi, né? 30% da bola de 3. E pararam o perímetro deles, além de colocar muita eficiência no seu próprio, né? O que Michael Porter Jr. meteu de bola ontem foi brincadeira desse perímetro. Um time que estava muito afiado. Michael Porter Jr. com 80% de 3, Aaron Gordon com 75%, Justin Holiday com 66%, Jamal Murray com 40%, Christian Brown com 50%, praticamente 50% de field goal e com bastante volume, né? Não foi 50% de field goal com 5, 6 bolinhas, né? Foram 14 bolas de 3, de 29 tentadas. No outro lado, até teve 10 bolas de 3, né? Você vê, não é uma diferença tão grande. Mas foram 33 bolas tentadas, dá 30% nesses arremessos. Rudy Gobert foi muito bem explorado, a ponto de ser praticamente nulo ofensivamente, né? 6 pontos. A gente viu jogos excelentes do Gobert ofensivamente, coisas que a gente não via há muito tempo, né? Fazendo 18 pontos, 15 pontos. 15 pontos para o Gobert já é bem acima da média dele dentro de um contexto de playoffs, né? Então, continuar fazendo com que ele não seja expressivo é uma boa solução para esse Nuggets. Jaden McDaniels teve problemas com faltas logo no começo. Isso limitou muito os minutos dele, né? Ontem ele só jogou 21 minutos, justamente para não estourar em faltas. E o melhor defensor da melhor defesa da NBA, sentado no banco, também significa muitas coisas, né, Drica?
conseguiram parar o potencial defensivo desse time, que foi uma coisa estrondosa no jogo 2, né? A gente assistiu o jogo 2, o Nuggets completamente amassado, especialmente pela defesa. Então, ele acabou não jogando tanto e também não tendo muitos pontos, consequentemente, né? Apenas 10 pontos do Jaden McDaniels, que veio bem de field goal, né? 66%, mas com pouco tempo não conseguiu contribuir tanto. Karl Anthony Towns jogou bem, mas também acho que poderia ter um potencial ofensivo maior, né? Ele arremessou 80% da linha de 3 e 57% de field goal no total, mas fez apenas 14 pontos. Quem arremessou bastante foi o Anthony Edwards, ainda assim 53% de field goal, mas não conseguiu ir bem da bola de 3. Um time que terminou com pontos até que ok, assim, não pro Anthony Edwards, apenas 19, mas o Nuggets de fato abriu o playbook, né? É engraçado, porque você olha pra a pontuação do Timberwolves, nada te grita tanto, né? Você não fala, tá, Anthony Edwards teve uma porcentagem legal de arremesso, o próprio Karl Anthony Towns. O que rolou, né? O que rolou é que o outro lado realmente chegou. 21 pontos para Michael Porter Jr., 13 Aaron Gordon, 24 Jokic, 12 Kentavious Caldwell-Pope e 24 Jamal Murray, que foram os titulares, e todos eles aí acima de 10 pontos, né? Os dois bancos não são de contribuir demais. Acho que até o do Minnesota contribuiu um pouco mais ontem, porque, enfim, depois que o jogo já não tinha como ser recuperado, entra bastante gente pra jogar, né? Ontem jogou todo mundo que dava dos dois times, porque já não tinha mais o que ser feito. Mas o trabalho acho que foi liquidado rápido, e essa é uma grande característica do Nuggets nos playoffs. A gente veio falando que o Nuggets não tinha surgido até então, e era muito por isso. O Lakers venceu todos os primeiros tempos, né, contra esse Nuggets. E aí o Nuggets foi buscar e venceu com game winner e tudo mais. Mas o que a gente tá acostumado a ver do Denver Nuggets é essa dominância desde o começo. Os caras vão por intervalo já tranquilos, 20 pontos aí na frente, 15 pontos na frente, para só liquidar o serviço. Então, voltaram ao Classic, voltaram ao time que a gente viu ser campeão, e aí causa um pouco de medo, causa um pouco de espanto, porque você tinha 2 jogos em que o Minnesota foi completamente arrasador, e aí você falava, é impossível esse Denver ter respostas, e aí você vem num jogo 3 que o Denver executa de forma completamente tranquila seu plano de jogo, destruindo o Timberwolves. E aí, de novo, parece que os caras são sádicos, né, Dri? Eles falaram, não deixa os moleques brincar 2 jogos, deixa todo mundo achar que não vai dar nada. E aí a gente vai vir. Muito ansiosa pra ver o próximo jogo. Espero verdadeiramente que haja um empate. E aí vai ser muito engraçado, né, Drica? Porque o Minnesota vai ter roubado 2 jogos do Denver em Denver. E o Denver vai ter roubado 2 jogos do Minnesota em Minnesota. O que aconteceu com o mando de quadra? Me diga. Ninguém respeita mais nada, minha filha. Ninguém respeita mais torcida, mando de quadra, nada. Mas o que importa é que, como você falou, a gente teve aí um Denver Nuggets vindo, né? Se na série contra o Lakers a gente falou aqui, esse Denver não convenceu, também não precisou, né? O próprio Denver disse que não tinha aberto aí suas opções e o que tinha preparado caso fosse necessário fazer algo de diferente. Agora, como a gente já projetava para essa série contra o Timberwolves, seria necessário. E os 2-0 colocaram, de fato, esse Denver contra a parede, que veio para o jogo. Veio defensivamente, veio ofensivamente, aquele jogo coletivo, Nikola Jokic impactando demais, todo mundo ali dos iniciais impactando demais, contra um Timberwolves que foi avassalador nos 2 primeiros jogos, mas que se viu, né, colocado na realidade, eu acho, nesse terceiro jogo. Não dava para achar que o Denver ia ser varrido numa semifinal assim, com o time que tem, com a manutenção do time campeão do ano passado. Então temos uma série, temos um jogo, já diria nosso amigo. Agatha, eu não vou palpitar pros jogos de hoje, tá? Porque o último palpite que foi dado deu azar. Eu sou uma pessoa supersticiosa.
Se você quiser palpitar, você fique à vontade, mas eu vou passar a agenda de hoje e de amanhã, porque como vocês sabem, a gente volta na segunda-feira. Hoje, sábado, dia 11, 4h30 da tarde, OKC e Dallas Mavericks. Você vai querer palpitar, Agatha Massi? Não palpitar, né? Mas é meu time, então eu tenho que falar com ela. Obviamente, É meu vocês sabem que a gente palpite, né? está torcendo por vitórias de OKC e Celtics É uma hoje. corrente de isso, oração, praticamente. exatamente. Então, 4h30 é esse jogo. Às 9h30, Celtics e Cavs. Primeiro jogo em Cleveland. Amanhã, domingo, dia das mães. 4h30 da tarde, jogo 4 entre Knicks e Pacers em Indiana. E às 9 horas da noite, jogo 4, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, o jogo em Minnesota. E aí na segunda-feira a gente tem novamente os jogos de hoje. É isso então, né, Agatha? Algum recado paroquial? Agradecer a Helmans. Ontem a gente foi convidada pro Boteco da Hora H, fica aqui em São Paulo. Inclusive, ainda tem inscrições abertas para mais 2 dias que eles vão fazer. Um baita espaço, um monte de telão para assistir jogo. E tudo na faixa, Drica. Basta se inscrever, chega lá, tem... Olha aí, Já querendo fazer publi. Tem Budweiser, Mike's, tem um monte de bebida, um monte de comida. Me acabei de comer todas as maioneses. E aí tem DJ, fica acontecendo várias ativações por lá. Mas é um espaço muito, 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 muito legal mesmo. Obrigada pelo convite. A gente amou. E nos chamem mais vezes. Eu adorei essa ideia de boteco aí na faixa pra ver NBA. Tava falando com os meus amigos, né? Às vezes eu sinto falta de um bar de basquete, sabe? E era essa atmosfera ontem, todo mundo assistindo o jogo, esse de Knicks e Indiana, que o final foi apertado, galera torcendo demais. Então, obrigado, Helmut, pelo convite. Estamos aqui sempre que precisar, né? Sempre que precisar é só chamar. Então fica aí a dica pra galera, né, se inscrever aí, porque ainda dá pra aproveitar esse espaço. Então é isso, gente. Bom fim de semana. Feliz Dia das Mães pra quem é mãe, pra quem não é, Feliz Dia das Mães pra vocês. Aproveitem o domingo aí com as mamães pra depois assistir NBA às 4h30, bem na hora ali do café da tarde já. A gente volta na segunda-feira com cenários diferentes aí. Podemos ter 2-1. Podemos não, né? Teremos 2-1 hoje. Amanhã podemos ter 2-2. Ixi, começou o caos agora. É isso, bom final de semana e a gente volta na segunda-feira. Até já!